Com áudio? Espero que agora esteja tudo certinho. Me dá um ok se está com áudio. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais uma live e a gente vai estar recebendo a Dandara Baltazar para a gente ter um papo muito bacana. Foi muito bom sobre desocupação. Então, deixa eu chamá-la para participar aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Muito com ela. A gente vai estar aqui vendo as estratégias que ela tem usado, que tem dado certo, que não tem dado tão certo assim. E vamos aqui, né, aprender com quem faz na prática. Sejam todos muito bem-vindos. Sabe quando a gente quer participar de um leilão e aí descobre que o imóvel está ocupado? Muitas vezes. Boa noite, Dandara. Boa Muito noite! bem-vinda. É uma honra Tudo recebê-la aqui. bem? A honra é toda minha, Ana. Prazer imenso estar aqui com você hoje. Obrigada, agradeço muito. Falo que é o nosso principal ativo hoje, né? É o nosso Aham. tempo. Então, quando a gente recebe vocês, quando vocês dedicam esse tempo para a gente, é uma honra recebê-la, viu? A honra é toda minha, conhecer melhor você, uma leiloeira tão séria aí que está no mercado e os leilões da Atrio que eu tenho costume de participar. Então é sempre muito bacana a gente estar ali, fica nos sites, né, dos leiloeiros, acompanhando os leilões e participa e arremata, mas essa aproximação aqui é tão legal, né? E a gente deve muito à internet, esse grande benefício que a gente tem. Nem digo. Aí eu falo que às vezes a gente está num evento, né? Daí a gente fala assim, poxa, que privilégio conhecer essa pessoa, né? Ouvi-la falar e tudo mais. E aí dá aquela vontade, fala assim, nossa, mas eu preciso trazê-la também, para a gente trazer a oportunidade para quem está nesse espaço, né? Quem às vezes não tem a oportunidade de estar participando de evento, também receber conteúdo de valor, conteúdo relevante num espaço aberto como o Instagram, né? Então, Sim, com certeza. Obrigada pelo convite. e vou te contar um pouquinho como nasceu essa ideia da gente fazer o projeto, né? Do Ana Convida, e a gente está recebendo aí pessoas como você, que assessoram outras pessoas, como que a gente pensou nisso, né? Hoje a gente coloca muitos imóveis que a gente está leiloando em canais de venda normais de imóveis, né? Uhum, Para participar de um leilão, você tinha que entrar no site do leiloeiro e era sim. lá que você ia encontrar. E hoje a gente está vivenciando a experiência daquela pessoa que está procurando o apartamento, está procurando a casa, e de repente ele entra nesses sites e fala assim: gente, a conta fecha, né? Mas ele nem imagina que esse imóvel está num leilão. E aí ele Sim. vem para o site da gente, e aí você pergunta, mas você já arrematou antes? Você já participou de leilão, né? E ele fala, não, me conta, o que é isso, né? Aham. Então, como hoje a gente tem aí uma demanda muito maior do consumidor final querendo participar de leilões até do que do investidor, que era o normal, comum até um tempo atrás, Uhum. e decidiu que a gente tem que estar entregando conteúdo e trazer mais informações também para essas pessoas, né? Sim, sem dúvidas, assim, Ana. Eu costumo dizer até com os meus alunos que quem quer arrematar em leilão tá na internet, né? Porque quem quer arrematar. Hoje, eu sou da época que os leilões eram presenciais, eu já trabalhava com leilão, mas hoje que a gente vê 99% dos leilões sendo online, quem quer arrematar em leilão tá na internet. Então, eu falo para os meus alunos, né, assim, cara. Quer procurar cliente de leilão é na internet, não adianta você achar que é advocacia tradicional, que você vai bater de porta em porta e achar cliente, né? Não é. Verdade. Então a mesma coisa vale para leiloeiro, né? Se não tivesse divulgando na internet, se não tiver mostrando os leilões nas redes sociais, etc., fica mais difícil de trazer para o próprio site, né? É verdade. Além do que, né, até um tempo atrás, todo mundo achava que o leiloeiro era o monstro do Lago Ness, né? Ninguém nunca viu, ninguém sabe se existe, né? E todo mundo tem, né, aquela fantasia. Quem é o leiloeiro? Então a gente também levantou essa bandeira, né? Que o leiloeiro tem que ser alguém acessível, tem que ser alguém. Aliás, né, com tanta gente falando bobagem na internet, com tanto guru aí, né, da Sim, internet e com tanta gente querendo dar golpe, né? A gente tem um sim, papel fundamental de dizer eu existo, aqui é um sim, ambiente seguro, e a gente poder até falar de outros leiloeiros que também estão fazendo um sim. trabalho bacana e sério, né? Porque tem espaço para todo mundo, né?
Sim, com certeza, sem dúvidas. Então, muito bom. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui. Façam as suas perguntas, aproveitem, sejam todos muito bem-vindos. E vamos começar a entrar no nosso tema, né? Vamos falar sobre Vamos, claro, claro. desocupação de imóveis, né? A gente Sim. percebe, né, principalmente nesse perfil que eu estava comentando contigo do consumidor final, Uhum. pessoas vêm participar da leiloaria e aí, meu Deus, mas o imóvel está ocupado, né? Por que que quase todos os imóveis em leilão são ocupados? Porque a grande maioria é ocupado. Então, vamos começar falando exatamente sobre isso, né? O Sim. que tantos imóveis estão ocupados, né? Como é que você vê isso e como que você pode contribuir para as pessoas nesse aspecto? E o que vem a ser exatamente desocupar um imóvel? Sim, claro. Bom, então, antes de tudo, também muito obrigada aí pela presença de todo mundo que está entrando aí nessa live. Eu não sei se eu já me apresentei, mas meu nome é Dandara Baltazar, eu sou advogada especialista em leilões de imóveis, eu tenho a Hello House, que é uma empresa de assessoria em leilões, e também sou professora, especializo advogados em leilões. E então já estou há bastante tempo nesse mercado, trabalho com leilões há 10 anos, e a questão da ocupação, desde sempre, é uma questão para quem quer arrematar, né? Então, quem chega para arrematar imóvel em leilão, na maioria das vezes, a primeira pergunta que o cliente faz é: tá ocupado? Na semana passada mesmo, nós participamos de um leilão em que, mesmo eu mandando parecer, dando toda a segurança para cliente sobre desocupação, ela ficou: ai, mas eu não consigo imóvel ocupado, eu queria ir só nos desocupados e tudo mais. Então, a gente ainda vê muito isso, Ana. É impressionante, assim, o pessoal com medo da desocupação. E o que eu posso dizer é que assim, a desocupação de um imóvel em leilão é tão natural quanto qualquer outro desdobramento do leilão, né? A desocupação é um mero desdobramento da arrematação. Então ela vai acontecer independente da natureza, se é um leilão judicial, se é um leilão extrajudicial. Então a desocupação não pode ser um motivo de preocupação. Agora sim, eu sei que existem pessoas, Ana, que na verdade não têm medo de se vão desocupar ou não, elas se compadecem com o fato da desocupação em si, né? Então eu sei que tem muita gente que vai nessa linha. E isso é uma coisa que eu tô sempre falando também nas redes sociais, porque eu acho que pega muito mais isso do que necessariamente o medo. Eu acho que é muito mais, não sei qual é a tua percepção, mas eu acho que é muito mais ai, coitado, do que o É, medo de não desocupar. exato, e acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Várias pessoas falam assim, mas vou tirar criança, vou tirar idoso, né, do imóvel, ou então a questão que muitas pessoas ainda têm dúvida do bem de família, mas e se for bem de família, como é que fica, né? Então, acho que uma Uhum, coisa super importante da gente falar para as pessoas é que o leilão não é uma novidade, né? Para quem uhum. está habitando aquele local. Ele Sim. notificado até antes, né, daquele imóvel ir a leilão, ele foi notificado, né? E o Uhum, para a gente cumprir aí e pagar uma dívida, né? Existe o devedor e existe alguém devendo, né? Então, acho muito uhum, bacana esse ponto que você tocou. As pessoas se compadecem mesmo, as pessoas têm esse olhar, né? Principalmente quando é um extrajudicial, de o banco, que é o grandão, que é o forte, o poderoso, uhum. né? Tirando de alguém a casa deles. Então, fala sobre isso pra gente, né? Sim, sim. Porque assim, a questão do medo é muito simples da gente destrinchar, porque não tem por que ter medo, né? Então, nós, enquanto advogados, nós vamos assegurar, cabe a nós, advogados, e até mesmo o leiloeiro, porque o leiloeiro está numa posição de vendedor, né? Então, acho que é claro que o leiloeiro vai dizer que é tranquilo, então acho que o cliente tem essa percepção. Agora, nós, advogados, a gente, quando chega e fala, cara, eu vou desocupar, eu falo pro meu cliente, não se preocupe, eu te garanto essa desocupação. Então, eu já dou a segurança que ele precisa. Só que para quem tem a pena, se compadece, é um pouco mais difícil, porque é algo muito mais subjetivo, né? Exato. Então, o que eu posso trazer aqui de valor para quem se sente assim, ou para quem for assistir essa live, é que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que por trás de uma expropriação, ou seja, por trás de uma venda de imóvel em leilão, seja do banco, ou seja da justiça, no leilão judicial, né? Para quem não sabe, leilão judicial é fruto de alguma dívida, condominial, trabalhista, criminal, o que quer que seja, e no extrajudicial, em geral, uma retomada do banco. Então, para qualquer um dos dois tipos de leilão, é necessário que
aquele leilão aconteça para para que traga liquidez para alguém. Então, por trás do ocupante, que talvez o investidor pense, ah, coitado, existe um credor que também é um coitado, que ele tá lá por muito tempo perseguindo aquele crédito. Nossa, a gente vê processos tramitando há 20 anos até chegar num leilão. Um ponto muito importante de tocar também, Ana, é que um leilão não acontece da noite pro dia. Então, ter essa percepção muda muito o jogo, porque às vezes a pessoa pensa, caramba, eu vou arrematar um leilão e aí a pessoa vai ser despejada do nada. Não é do nada, né? Então, um Aham. processo já tá ali de leilão, principalmente um leilão judicial, rolando há muito Tempo. tempo. É um processo judicial para chegar no leilão, ele minimamente está rolando há 1 ano e meio, 2 anos. É, Então, aquela pessoa já tem mais do que ciência da necessidade de desocupar, ela já tem mais do que ciência da necessidade, né, de sair daquele imóvel, de pagar aquela dívida, enfim, e não faz, né? Muitos a gente vê que na realidade estão até de má fé, né, Ana? Então, nossa, no leilão judicial, acho que é bem essa linha. O que você acha? é muito isso, e até o papel do leiloeiro, né? Que as pessoas às vezes não entendem exatamente até onde vai a nossa responsabilidade, mas é ser um auxiliar da justiça. Então, é exatamente aquele processo, né? Que está lá há anos e há anos. E o leilão, ele vem para a gente conseguir finalizar aquele processo, resolver a quitação da dívida. E às vezes não é um credor, né? Às vezes é o condomínio, mais o IPTU, mais dívida trabalhista, quer dizer, tem um monte de gente envolvida naquilo lá. E quando você tem o fruto da arrematação, né, você vai conseguir ali sanar a dor de muitas pessoas. Então, isso é super importante. A pessoa foi notificada, né? Ela foi Uhum. notificada antes, ela está sabendo, ela teve a oportunidade de quitar aquela dívida, de negociar. E mais, né? No processo de leilão, ela tem o direito de exercer a preferência também, né? Sim, sim, com certeza. Só um pouquinho, Ana, que tá travando aqui seu vídeo. Deixa eu ver se é meu Wi-Fi. 1 minuto, peraí. Claro, claro, claro. Então, aproveitando enquanto você está checando, né? Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar recebendo todos vocês aí. E hoje a gente está recebendo aqui a Dandara, que é especialista em direito imobiliário, para a gente falar aí sobre as estratégias do processo de desocupação. Então, sejam todos muito Voltou? bem-vindos. Voltou? Acho que agora melhorou. Mudei aqui. É, mas eu ainda não estou te vendo. Você desligou? Não? Não. Vê se voltou, que eu mudei o Wi-Fi. Peraí. Não estou vendo a tua imagem. Acho que as pessoas podem interagir com a gente aí também, né? Ninguém tá me vendo? Será? Se vocês estão vendo a Dandara, se vocês estão me vendo, se é a minha conexão que não está tão boa Fala aí, pessoal, se vocês estão me vendo, mas me escutando você tá? Não, não tá me vendo. a imagem. E as pessoas não. Ai, não. Não, peraí. Então vamos lá. Peraí. Mas aguenta aí, pessoal, que a Dandara já Calma aí. entra. Calma aí, muita paciência nessa hora. E aproveitem, né, para compartilhar com a gente. Se vocês já passaram por um processo de leilão, tendo que fazer uma desocupação, só escutando também, Dandara. O pessoal está dando um feedback aqui que não está te vendo. Opa, opa, a Dandara já entra, daqui a pouquinho a gente já chama, sejam todos muito bem-vindos. A gente está recebendo aqui, vamos ver a solicitação da Dandara para participar com a gente, vamos esperá-la entrar, vamos ver se a gente consegue vê-la agora. Dandara, só escutando. Opa, agora tá Pronto, perfeito. perdão por isso, gente. O Wi-Fi começou a Imagina. travar aqui. Vamos lá, vamos voltar então para o que a gente estava falando, né? A gente estava falando sobre as dívidas que também se acumulam sobre imóvel, a ocupação em si, né? Então, voltando para esse tema do leilão judicial, Ana, uma outra coisa que eu queria ponderar também, que eu acho que é importante, é que quando todo esse procedimento expropriatório que a gente chama, né, de penhora, de leilão, começa a acontecer, várias intimações são enviadas para o processo, para a pessoa que está ocupando, Aham, né? Então é aham. enviado a intimação da penhora, é enviada a intimação do leilão, ela tem
prazos processuais para discutir, para tentar impedir aquele leilão de alguma forma. E como você bem falou sobre o bem de família, Uhum. se for o único imóvel da pessoa, gente, ela não vai ser retirada de lá de dentro, salvo pelas exceções legais. Então, Aham, quando a gente vê o único imóvel da pessoa sendo retirado, é dívida condominial, dívida de IPTU. Quando se trata de fiança, sim, a pessoa perde também o bem de família. aham, E se a gente. Vamos deixar de lado um pouquinho a questão da fiança e pensar aqui pela ótica do IPTU e pela ótica do condomínio, principalmente do condomínio, tá? aham, Quando alguém não paga condomínio, quem paga por quem mora de graça são os demais condôminos. com Então, certeza. gente, todo mundo que mora aí em condomínio vai pensar comigo aqui nesse momento que, cara, se tem alguém devendo muito dinheiro ali, vai cair no seu colo enquanto condomínio. Então, assim, não é só prejuízo pro condomínio propriamente dito, é para toda uma coletividade condominial de fato, né? Então, assim, o leilão traz efetividade da execução. E quem tá lá dentro, na maioria das vezes, ano que eu vejo, é que existe muita má fé por trás também, sabe? Foram poucas emissões na posse que eu fiz e que eu fiquei assim, caramba, essa pessoa pô, coitada e tal. No mais, quando eu entro no imóvel, já fiz emissão de entrar e ter carro importado na garagem, sabe? A pessoa não paga condomínio, mas tem lá um carro importado. Porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande de dar um passo para trás, né, na vida. E aí o Exato. pessoal vai morando, simplesmente para de pagar, vai morando de graça, né, até a hora que dá ruim, literalmente, né? Até porque costuma demorar, né? Hoje está um pouco mais rápido aí uma ação de condomínio, mas costumava demorar muito tempo, né? Então, Sim. é exatamente isso. E é uma questão de prioridade. Às vezes as pessoas dão outras prioridades do que pagar condomínio, né? Sim. Fazem outras escolhas na vida. Então, acho que isso é super importante. E essa questão da má fé que você colocou, até gravei um vídeo na semana passada dos bastidores da leilão Uhum. que a gente nem imagina. A gente teve uma pessoa que queria exercer o direito de preferência e a equipe assim super se mobilizou e marca o dia para ela fazer o pagamento e tudo mais. E aí cada hora uma história e a última para finalizar, porque a gente tem muito tempo para falar, foi ela mandar para a gente um comprovante de depósito do Itaú, mas assim com o timbre do Itaú, com tudo lá. Só que também, né, hoje a gente está conectado na internet, então quando entra, né, um Pix na conta da gente, faz um tique-tique-tique, né, um tique-tique, Sim, né? sim, E aí, sim. ele mandou e pediu para tirar o leilão do ar e tudo mais, e ele tinha falsificado ali o comprovante de depósito. Então, assim, existe muita má fé mesmo no processo. E, inclusive, essa pessoa acabou fazendo a desocupação por livre e espontânea vontade, porque acho que ela ficou tão né, preocupada até com o ato dela e o leilão acabou Sim, acontecendo. Então, isso, sim. essa consciência que você levantou, essa bandeira, né, de trazer aqui, acho que é super válida. Mas Sim. aí vamos falar, né? Então o imóvel está ocupado e a pessoa arrematou aquele imóvel ocupado. O que ela tem de direito, assim, né? E o que ela não tem, o que ela precisa fazer, como que começa esse processo da desocupação? Ótimo, Ana. Eu divido, né, obviamente, que no leilão judicial, no leilão extrajudicial, a emissão na posse ela acontece de maneiras totalmente distintas, né? Então, no leilão judicial, a emissão na posse vai acontecer no próprio processo. Então, é muito importante sempre deixar isso claro. Agora mesmo eu mandei um parecer de um leilão para um cliente que vai acontecer amanhã. Ele falou: mas a gente vai ter que entrar com a ação para desocupar? Não, é um leilão judicial. A gente faz a emissão na posse no mesmo processo. Não precisa entrar com ação nova, né? A gente Uhum. faz um pedido ali e o juiz dá essa missão na posse. Falando assim parece simples, né? Mas porque o pessoal, a guruzada no Instagram vende como uma coisa simples, uma petiçãozinha. E não é bem assim, né, Ana? Nós temos prazos processuais, tem prazo para impugnação que precisa ser respeitado, para depois a gente entrar com petição e impulsionar. Aí em São Paulo, por exemplo, né, tem juiz que determina a carta primeiro, registro, depois que comprovar o registro emite. Então, cada juiz tem um entendimento e a gente precisa dançar conforme a música e saber como lidar diante de cada situação. Mas, de uma maneira geral, a emissão acontece no mesmo processo ali, sem problema nenhum. E no leilão extrajudicial, a gente tenta primeiro a desocupação amigável, porque no leilão extrajudicial nós não temos um processo, né? Então a gente tenta falar com aquele ocupante, oferecer algum tipo de acordo para desocupação, mas Uhum. o que eu costumo dizer é que os investidores precisam saber até onde vale a pena fazer acordo, sabe, Ana? Porque Ah, os ocupantes se acham numa posição muito privilegiada
arrecada e querem tirar as calças, literalmente, do investidor, sabe? Eu já tive investidor chegando para mim com uma arrematação, sei lá, de 500 mil e o ocupante pedindo 100 mil para desocupar, uma coisa assim, totalmente surreal. As custas judiciais para entrar com emissão na posse aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não dá nem 3 mil reais. Faz sentido você pagar isso tudo? Ah, mas eu tenho medo de depredar, ah, mas eu tenho medo. Cara, a gente tem estratégias processuais que a gente pode utilizar para evitar isso. Então, eu acho que vale a pena repensar um acordo que onere muito o arrematante. Porque quem dá as cartas do jogo numa arrematação é o arrematante. Tem que ser o arrematante, não tem que ser o ocupante. Né? Então, Aham, eu quero fazer esse alerta aqui, porque se deixar o ocupante se criar muito, ele fica com totalmente as cartas do jogo, né? Então, acho que a gente tem que ter essa ponderação. O acordo é válido? É válido, né? aham. Claro que é válido, mas desde que faça sentido para as duas partes, né? Então, normalmente, quando a gente faz um acordo aqui no leilão extrajudicial, a gente combina ali na faixa de 60 a 90 dias para desocupação e às vezes a gente paga a mudança do cara. Se tiver móveis embutidos, a gente faz uma avaliação de quanto custariam aqueles móveis para evitar que ele retire, aí faz sentido pagar. Recentemente a gente pagou 10 mil para todos os móveis embutidos de um apartamento em Belo Horizonte. Ok, faz sentido, é justo, né? Então, até porque a ocupante ia se mudar ali para uma outra unidade no mesmo prédio, ela poderia realmente levar os móveis embutidos. Então, enfim, não deu certo essa desocupação amigável, é partir para a ação de missão na posse. O arrematante tem direito a liminar para desocupação em 60 dias corridos, sob pena de desocupação forçada. Então, para qualquer um dos dois tipos de leilão, a desocupação vai acontecer. Ótimo. A próxima pergunta era exatamente para falar sobre o tempo, né? Qual era a tua experiência aí do tempo de desocupação? Porque é uma outra grande preocupação. Ah, muito bem, vou fazer a desocupação vai acontecer, mas quanto tempo demora um processo de desocupação? Que não é Sim. o tempo que as pessoas imaginam, né? Sim, assim, o tempo para desocupação é uma pergunta também praxe de todos os clientes, né? Depende muito de acordo com a vara, né? Mas a gente tem uma média. A gente chegou na Hello House, é uma média de todas as nossas arrematações, e a média que nós chegamos foi de 7 meses, Ana, para desocupar um imóvel. 7 meses é um prazo que eu entendo razoável quando a gente está falando de justiça, né? Quando a gente está falando de prazos processuais. Porque quando a gente chega numa média de 7 meses, a gente está falando aí, se você parar para pensar, do tempo que a gente faz uma escritura, registra, combina aí 90 dias. Então a gente chega ali aos 5 meses. A gente fica muito nisso. 5, Aham, 6, 7, 5, 6, 7, sabe? É sempre. Aí, claro, né? Já fiz emissão na posse em um mês? Já fiz emissão na posse em um mês. Mas também já fiz emissão na posse em um ano? Já. Então, eu gosto sempre de ser bem realista para os meus clientes. Se eu aham, conheço a vara, se eu conheço o juiz, se eu sei que é demorado, eu vou ser realista. Eu vou falar, cara, olha, esse juiz é mais difícil, isso aqui vai demorar um pouco mais. aham, Porque o tempo, e essa é uma das maiores dicas assim, que eu posso dar, tempo é tudo no leilão, né? Principalmente quando a gente fala em Selic é 15%. Porque aham. o que acontece? Se a gente tem uma estimativa de um ano para revenda do imóvel, se a gente tiver 18% de lucro líquido, tá maravilhoso, tá lindo, né? Mas imagine o cenário em que eu conheço o juiz, eu sei que ele é rápido, eu sei que eu vou desembaraçar aquilo ali rápido. E a minha média naquela vara das armações que eu já fiz ali, 3 meses. Poxa, o cliente pode considerar vender esse imóvel em 6, 7 meses. Então aí já passa a fazer sentido até os 15%, né? Que ele não teria na Selic em 6 meses. Então o tempo faz toda a diferença no leilão. E a estratégia do advogado que está por trás dessa arrematação, dessa análise de risco, também faz toda a diferença. Fazer análise ali daquela vara, do juiz, de quanto tempo ele demora para desembaraçar, para despachar entre uma petição e outra, né? Isso já faz a gente ter uma ideia. Muito bom. Eu vou aproveitar aqui porque tem os comentários para você, né? O último Uhum. aqui, rainha das emissões, em menos de um mês eu já estava com a minha chave em mãos, tudo graças a excelente trabalho, né? Então, Ai, não tá aparecendo para mim, poxa, esse juro comentário. que não, Juro. Brufo Fontoura.
Ai, que legal, Bruna. Foi mesmo. Da Bruna foi super rápido. Pô, não sei por que que pra mim não tá aparecendo. Apareceu da Carol, o último comentário e parou. Mas da Bruna foi mesmo. Foi num tempo recorde. Foi uma venda direta da caixa dela. Tava desocupado. A gente teve a grata surpresa de que tava desocupado. Então, assim, emissões acontecem em 1, 2 meses, 3 meses. A gente fez uma agora de leilão judicial. Judicial em 3 meses. Então, assim, é super possível, né? Eu só gosto de ser conservadora sempre, Ana. Porque é essa venda de sonho, olha, em 1 mês te boto no imóvel. Não é legal porque não depende só da gente, E sabe? outra coisa, né, que a gente tem que levar em consideração é assim, é que você vai fazer uma planilha de viabilidade. Então, esse tempo, ele vai estar lá, né, para você Sim, falar assim, ainda vale a pena, mesmo numa vara mais difícil, onde eu vou, né, ter uma emissão que possa chegar aí nesses 7 meses, um ano, né? Então, sim. essas coisas estão na planilha para você falar assim, mesmo assim vale a pena, né? E com os gastos que eu vou assumir e tudo mais. E aí, assim, acho que uma outra coisa importante é quando a gente faz o edital, então a gente vai estar escrevendo lá o edital, né? Desocupação por conta do arrematante, né? E aí, as pessoas têm dúvida, né? O que está nesse pacote da desocupação? Qual é uma média de custo, né? Quais são os custos que sempre acontecem numa desocupação? Quais são os que podem acontecer, né? Faz Sim. parte da sua experiência. Sim, esses textos mais padronizados, assim, que vem nos editais, também gera muita preocupação. Não só esse, como quer ver um texto clássico que gera preocupação ao cliente. O arrematante é responsável por demais ônus e gravames. Aí o cliente já fica, meu Deus, que ônus, que gravame, que eu sou responsável aqui? Né? E aí a gente tem que explicar que não, faz parte, é um texto padrão, que a gente limpa tudo, enfim. Mas essa questão dos custos numa desocupação. No leilão judicial, depende muito do tribunal, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, está na faixa de uns R$ 120 o mandado de missão na posse. Baratésimo, né? Então, Aham. eu falo para o cliente considerar sempre num leilão judicial, tomando como base aqui o Rio de Janeiro, R$ 1.000 de custas judiciais. Porque, por mais que o mandado de missão seja barato, vai que ele precisa fazer um recurso, né? Para alguma coisa, aí paga um agravo de instrumento. Então, eu prefiro ser mais conservadora. São Paulo, mesma coisa, tá nessa faixa aí um mandado de missão na posse, não é caro. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, melhor ainda, você não paga nada para fazer missão na posse, para ter o mandado de missão na posse, carta de arrematação, nada. E eu costumo dizer para o cliente, é mais interessante do que uma compra e venda convencional, porque no leilão você paga R$ 100 por uma carta de arrematação, vai fazer uma escritura, né? Vai Né? pagar rios de dinheiro por uma escritura, no leilão não. É super barato você emitir uma carta de arrematação ali no processo que tem força de escritura, né? E a mesma coisa vale para o mandado. No leilão judicial, gente, é o mandado de missão na posse que a gente utiliza com oficial de justiça e força policial, se necessário, para fazer a emissão na posse. É um papel, é uma folha de papel que vai para o oficial, que é o auxiliar do juízo, para cumprir essa missão. E no extra, depende ainda mais, né? No extra é total de tribunal para tribunal. Se você for entrar com uma ação de missão na posse aqui no Rio, não vai passar de R$ 3.000. Se for para São Paulo, também não é nada muito caro. Agora, vai para Goiás, vai para Manaus, para o Amazonas, o negócio começa a ficar difícil por lá. Os clientes precisam considerar nesses estados o custas mais altas, porque ali eles colocam um percentual sobre o valor do imóvel e é alto, não tem mínimo, como não tem teto, né? Como é aqui no Rio, por exemplo. Então, a depender do tribunal, tem que considerar isso na viabilidade. Muito bom, muito bom. E aí tem aqui um comentário, não sei se você conseguiu ver, né, da Carol também, A colocando. da Carol eu vi. Você viu? Ah, então Vi. talvez você esteja num outro. Porque a da Carol entrou agora só para mim, né? Então ela Ah, colocou aqui, inclusive eu moro no imóvel agora, assim, né? Então depois ela colocou aqui, sim, The Best, aham. e aí vem, né? Então tem o pessoal aqui entrando, sejam todos muito. Legal. Ah, Goiás é um absurdo de caro, uma emissão na posse vai custar R$ 6.000 aqui, né? Muito caro, muito caro, muito caro. Teve até uma emissão na posse de um cliente que nós fizemos, já tem tempo essa, que ele considerou ali o valor da emissão na posse, mas
tava apertado, sabe? Ele arrematou apertado. A gente tentou até mais do que precisava desocupação amigável, porque em geral eu não fico muito tempo cozinhando, não. Assim, eu vejo que o cara não vai fazer a emissão, não vai desocupar amigável, eu entro com a ação. Mas quando o tribunal, quando as custas são muito caras, você acaba, né? Aí acaba de repente fazendo sentido você pagar mais dinheiro para o cara sair, né? Aham. Porque, sei lá, se a gente fala, eu já vi custas em Manaus de 18 mil reais já são de missão na posse. Aí Nossa. acaba fazendo sentido se oferecer, às vezes se oferece 10 para o ocupante, ele sai, né? Então, às vezes, aí faz sentido, né? Aham, aham. Tem mais aqui doutora, sobre a responsabilidade das cotas antes da emissão, quando o ocupante está há mais de 12 anos sem pagar as cotas e dificulta a desocupação. Quais as chances do arrematante de não pagar pelas cotas? As cotas entre arrematação e emissão na posse, imagino, né? Gente, eu acho que é isso, né? Que ele perguntou? Acredito que sim, acredito que sim. Porque ele está colocando aqui 12 anos sem pagar as cotas, né? Então deve ser. As cotas. Bom, eu vou explicar de uma maneira geral que as cotas condominiais pretéritas, ou seja, anteriores à data da arrematação, muito embora a gente tenha a lei falando que o arrematante não deve se responsabilizar por cota condominial anterior à arrematação, o edital ainda traz as regras do jogo, então a gente tem que ter muito cuidado com relação à parte de cota condominial. Mas, supondo um cenário onde o arrematante não arca com cota condominial anterior à data da arrematação, a gente entra na cortina de fumaça que nós temos entre a arrematação e posse. Por que é uma cortina de fumaça? Porque a gente não tem nada na lei falando sobre isso, tá? Então, o arrematante arrematou hoje e vai se emitir daqui a 6 meses. Vamos supor que o executado entre com recurso, cara, torne ele o processo mais demorado e essa emissão vai acontecer quase um ano depois, tá? Eu defendo muito a posição do arrematante de que ele só deve pagar por condomínio IPTU a partir da data da emissão na posse. Eu defendo isso para todos os meus clientes. Por quê, Ana? Primeiro, porque numa compra e venda convencional, você só paga por cota condominial a partir da posse. Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. E isso é um tema vinculante do STJ, tá? O STJ firmou o entendimento que numa compra e venda convencional, você só paga cota condominial quando você toma posse, que é quando você exerce a materialidade daquele bem. Genial! Só que aí na arrematação não faz sentido, né? Só que essa discussão ainda não chegou lá, né? Não chegou lá de maneira vinculante. Então nós não temos nada com relação a isso. Ou seja, cabeça do juiz que vai determinar. Então a gente sempre pede que o arrematante arque a partir da posse. Só que quais são os casos em que a gente consegue com mais frequência? Os casos em que o executado continuava ocupando o imóvel, que o executado recorria, que o executado usufruía do imóvel. A gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir quando o imóvel está vazio, aí a pessoa pode se perguntar, né? Mas ué, tá vazio, por que você não entrou? Porque o condomínio muitas vezes oferece objeção para que o arrematante ingresse no imóvel sem mandado de emissão na posse. Então, o que acontece muitas vezes é que a vara é morosa, o juiz é moroso, o imóvel está desocupado, o síndico não permite nossa entrada e demora ali 5 meses para a gente conseguir uma emissão na posse. E aí depois o juiz ainda quer responsabilizar o arrematante, é um contrassenso, né? Então, assim, é cabível a discussão, é muito boa a discussão, tem posições jurisprudenciais pelo arrematante a partir da posse. E se fizer sentido o juiz da primeira instância indeferir, eu indico que recorra sempre. Mas é claro, se fizer sentido, se são 2 meses de cota, não Claro. vale, entendeu? Não Mas, vale. cara, aí, se a gente tá falando de 5, 6 meses, eu acho que vale a pena a briga. Aham. Muito bom, muito bom. E o André colocou aqui que era exatamente, pelo que eu entendi, né, André? Nesse intervalo mesmo, entre o auto de arrematação e a posse, né? Que ele Sim. tinha dúvida. Então, acredito que está respondendo, mas o importante é, cada caso é um caso, né? E eu não sou advogada, sou engenheira, mas assim, o que eu mais ouço de vocês é depende. Depende. Tenho aprendido bastante sobre o depende, né? E Sim. é muito isso. Quando a gente vai, quando elaborar, né, um edital, cada caso é um caso, principalmente no extrajudicial, né? No judicial, o juiz manda lá, mas no extra, Sim. caso é um caso, e acho que é muito sobre isso. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre os direitos do arrematante. Você já até deu uma pincelada,
Mas assim, vamos deixar bem claro aí, né? A partir do momento que você tem aí, né, que você arrematou, que você tem a posse, ou que você vai pedir aí, quais são os direitos desse arrematante, né? A lei protege o arrematante? Essas dúvidas que as pessoas têm, né? E as mudanças que estão acontecendo aí também nesse processo do leilão e que estão facilitando isso hoje, né? Com certeza. Olha, a posição do arrematante vem sendo cada vez mais prestigiada, não só na legislação, como na jurisprudência. Isso é um fato. Porque, Ana, fazendo uma explicação bem breve aqui, antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o que nós tínhamos era uma posição muito fragilizada do arrematante, né? Então, o que acontecia? O executado ele podia embargar a arrematação, conseguir liminar com muito mais facilidade. Existia uma quantidade enorme de juízes no leilão judicial que entendia que o arrematante tinha que entrar com ação autônoma para pegar a posse. Também a arrematação podia ser anulada com mais facilidade. A dívida condominial não tinha proteção legal com relação à não responsabilização do arrematante. Então, o que acontecia era que bastava o edital colocar o valor da dívida condominial que imputavam ao arrematante, muitas vezes. Inclusive, é esse o posicionamento do STJ por conta da legislação retrógrada. Então, a gente ainda tem dificuldade de aplicar a nova lei, né? O que diz o 908 do CPC e etc. Então, o que nós temos é uma mudança significativa na legislação, a partir da mudança do CPC, que não é mais novo o CPC, né? Mas quando a gente fala de leilão, ainda é muito novo. Porque os juízes ainda, muitos deles ainda não se atualizaram para o que foi, para o que veio de novidades com relação ao leilão, à expropriação de bens em leilão, né? Então, a gente precisa estar ali protegendo constantemente a posição do arrematante. Eu fiz até um post ontem no meu feed, justamente com uma decisão linda aí do Tribunal de São Paulo, justamente protegendo a posição do arrematante com relação à dívida condominial. Ele nada mais fez do que aplicar a lei, mas parece simples, mas os juízes não se atentam que a lei está ali e precisa ser aplicada, sabe? É muito interessante isso que você colocou, porque a gente também tem aqui do lado da leiloaria algumas dificuldades, porque a gente tem a fantasia, às vezes, de que porque é juiz, entende muito sobre as regras do leilão, mas não é verdade. Muitas vezes a gente até peticiona algumas coisas para poder ali, né, deixar mais claro para as pessoas que vão participar. Então, é isso que você colocou, cada juiz vai ter, e às vezes a gente vai precisar colaborar aí, trazendo, né, alguns aí também até prejudicial, né? E assim, Ana, as pessoas têm uma visão de juiz, de que ele é o todo-poderoso, de que ele sabe tudo, e não. O juiz, ele não sabe tudo, literalmente. Tem juiz, eu já rematei imóvel em Pirassununga. Você acha que o juiz lá de Pirassununga faz quantos leilões na vida dele? Pois Como é que ele vai ter expertise sobre procedimentos expropriatórios? Esse mesmo juízo de Pirassununga acabou de dar uma sentença numa ação anulatória minha que tinha pena em cabeça, uma coisa assim assustadora, porque o cara não tá acostumado a lidar com isso, entendeu? Então, e a mesma coisa vale para advogado, Ana. Eu não sei você, mas eu tenho muitos amigos leiloeiros cara, eles me relatam cada advogado perdido no desembaraço de uma arrematação. O mesmo vale para o juiz, sabe? O juiz não se especializa em leilão, agora o advogado deveria, né? O advogado deveria para desembaraçar uma é, arrematação, mas não são todos. Eles acham que dá para pegar uma arrematação e desembaraçar tranquilamente. Tem arrematação que a gente desembaraça com o pé nas costas? Tem, mas a regra não é essa, né? A regra exato. queria que fosse, mas precisa de estratégia, precisa saber do pormenor, né? Então, voltando no ponto do que você me perguntou, eu já tive juiz que falou para mim, doutor, olha só, do TRT, doutor, eu não entendo nada de leilão. A minha secretária que pega aqui os leilões, ela não tá aqui hoje, eu vou conversar com ela. Ele foi super humilde, super, sabe? E Aham. eu sei que é assim, sabe? Então, mas aí voltando no ponto da proteção ao arrematante, hoje tem muita proteção. Tem proteção sobre a impossibilidade de desfazer uma arrematação depois da homologação, tem proteção sobre a dívida de PTU, tem proteção sobre a dívida de condomínio, tem proteção sobre tudo, né? Agora, cabe a nós, advogados do arrematante, fazermos com que essas proteções sejam respeitadas, tá? Então, hoje, inclusive, eu revisei uma resposta, um agravo, um recurso do devedor
que um advogado da minha equipe fez, um advogado brilhante da minha equipe fez, e ele fez uma resposta maravilhosa, só que ele não colocou com tanto destaque a questão da perfectibilização. E aí eu dei esse feedback para ele, olha, coloca isso como primeiro ponto na nossa resposta, porque a proteção ao arrematante tem que ser observada em primeiro lugar pelo desembargador, que Aham. é a impossibilidade. Depois a gente bate nos pontos do devedor. Primeiro a proteção ao arrematante. Sabe? Eu acho que isso é importante. Muito bom. Eu vou ler alguns comentários aqui, né? Porque o pessoal veio aqui para aproveitar para tirar dúvida também, né? E daí a gente faz um resumo e vê como que a gente vai tocar, porque sai um pouquinho aí do tema. Claro. O Luciano quer falar um pouquinho sobre massa falida, se é e se tem boas oportunidades lá. Uhum. Depois, tem aqui também um credor que está executando uma dívida de um título extrajudicial e levado o imóvel que foi dado em garantia para leilão, pode utilizar os créditos executados para pagar o preço? Vamos falar sobre a massa falida, então, primeiro. Sobre os leilões de massa falida, são excelentes oportunidades, né? A única coisa que eu posso indicar para quem quer participar de leilão de massa falida é para não acreditar no conto da terceira praça, né? A qualquer preço. Porque o que acontece no leilão da massa falida? Nós temos três praças, né? Então, temos três Aham, leilões. Primeiro pelo valor da avaliação, segundo por 50%, terceiro a qualquer preço. Aí a gente vê lá os R$ 0, e aí que esses leilões são muito divulgados, né? E aham, são muito mais disputados. Gente, vai na segunda praça. Segura essa dica aí, vai na segunda praça, que isso vai passar até do valor da segunda praça na terceira. aham. Então, a prática, né, é que esses leilões vão começar a zero, mas vão ser muito A disputados, gente né? eu fiz uma live com a Georgia e o tema da live era exatamente sobre massa falida, leilão de R$ 1, né? Uhum, Então, porque teve, né? Foi muito falado isso, né? sim. Eu acho que faz muito sentido. Sim, quanto menor, quanto maior o desconto, mais divulgado é, né? Então eu costumo Aham, indicar para os meus clientes, cara, porque o cliente quer sempre mais, né? Quer sempre aham, o maior desconto. claro, Mas a gente que tem a prática, por exemplo, leilão na primeira praça subavaliado. O cliente ainda quer tentar o desconto da segunda. Eu falo, cara, na segunda tá arriscado passar do preço da primeira. Vai logo na primeira, entendeu? Assim como na terceira da massa falida, vai logo na segunda. Essa é uma dica que eu dou. Agora, leilões ótimos, massa falida. Depois até ele pode assistir a sua live com a Georgia, acho que vai ser bacana. Mas é um leilão seguro, como qualquer outro. Inclusive, eu gosto bastante, porque a própria lei de falências traz toda a segurança ao arrematante, tanto quanto o CPC, por exemplo, propriamente dito. Agora eu me esqueci a outra pergunta. vamos lá, vamos rever aqui. Um credor que está executando uma Uhum. dívida de um título extrajudicial e levado o imóvel que foi dado como garantia para leilão. Pode utilizar os créditos executados para pagar o preço? O preço da arrematação Eu acredito que sim. seria uma adjudicação, no caso. Poderia fazer uma adjudicação. Tá meio complexo Confuso, de né? entender assim exatamente Ele o caso. complementou, ele pôs assim: mesmo que haja outros credores com penhora na frente dele em Ele pode adjudicar. imóvel, o que Sim. vai haver um concurso de credores, ou vai haver, né? Um concurso de credores para o produto do leilão. Então, o caminho é a adjudicação. Pelo que ele está me falando, o caminho é a adjudicação, perfeitamente possível. Porque o primeiro ponto, né? Antes do imóvel ir a leilão de fato, existe a possibilidade de uma alienação por iniciativa particular, ou existe a possibilidade do próprio credor adjudicar o imóvel, né? Então, essa é uma possibilidade, tá? E outro, gostaria de fazer uma pergunta para a doutora referente ao leilão extrajudicial da Caixa Econômica, mas acho que ele não fez. Ah, pode fazer. Então, qual a tua impressão sobre os leilões da Caixa Econômica, para ver se ele coloca aqui. E tem mais da Carol também. Fale sobre um pouco sobre o parcelamento em leilão judicial. Tem muito juiz mandando quitar as parcelas antes da carta de arrematação e mandato de emissão na posse.
Tem isso? É, isso é é complicado, viu? Eu acabei de conseguir êxito num recurso no Tribunal de São Paulo justamente sobre isso, tá? Se for a Carol, minha aluna, inclusive, Carol, me manda mensagem que eu te mando até essa jurisprudência nossa. Mas, porque tinha uma Carol, aluna minha aqui, não sei se é a Carol do Lutz que tá fazendo essa É, pergunta, mas enfim. ela mesmo. É? Ah, então. Depois manda também em direct, eu te mando o caso, ô Carol. Mas o que que acontece, né? Os juízes estão muito, a gente tem visto com mais frequência, cada vez mais, os juízes condicionando a expedição da carta de arrematação, quando parcelada, à quitação do preço, né? O que também não tem pé nem cabeça. Porque a arrematação parcelada no leilão judicial, o arrematante paga 25% à vista via de regra, o restante em 30 vezes. E esse parcelamento ele é garantido por hipoteca judicial do próprio imóvel. Essa hipoteca ela é registrada na matrícula junto com a carta de arrematação. Então, essa é a garantia, né? E o CPC fala, lá no artigo 901, que o que é prestadas as garantias pelo arrematante deverá ser expedido o mandado de entrega, que é o mandado de missão, e a carta de arrematação. Então, o que a gente tem que fazer é chamar a atenção do juiz. Aqui, ó, você errou, tá aqui no CPC que prestadas as garantias, o que é a garantia? Pagou 25% e hipotecou o imóvel judicialmente, né? E aí explicitar ali para o juiz que ele tem que expedir a carta com a hipoteca e que isso já é a garantia, o que garante o pagamento daquele parcelamento. Olha, todas as vezes que eu tive uma decisão assim, eu consegui reverter, tá? Então, assim, é claro, chateia no início, porque a gente ou tem que embargar, pedir reconsideração ou agravar, mas dá para reverter. Dá para reverter, isso daí é bem pacificado na segunda instância. Acho até que é interessante a gente voltar naquele tema, né? O juiz nem sempre vai dominar tudo sobre leilão, né? Que foi uma coisa que a gente já falou e aqui vai acontecer de novo, né? Sim, É, exatamente. Caixa Econômica, não sei se você quer comentar alguma coisa Comento, do claro. assunto. Gente, os leilões da Caixa Econômica são excelentes oportunidades. Venda direta, tá? Quando eu falo leilão, é tudo. Tem a venda direta lá do cronômetrozinho no site, tem a venda direta para você só chegar e comprar, tem os leilões propriamente ditos, que acontecem nos sites dos leiloeiros, né? Então, assim, são excelentes formas de comprar um imóvel em leilão ou na venda. Só que, assim, o que acontece? A Caixa Econômica é a Caixa Econômica, né? Então, tem que ter muito cuidado na análise de risco porque, por exemplo, na semana passada eu dei sinal vermelho para o leilão da Caixa, porque ele já tinha sido leiloado pela própria Caixa e arrematado. Então, não sei o que aconteceu internamente, até compartilhei no Instagram isso, mas alguma coisa aconteceu, porque o Aham. imóvel já tinha sido arrematado e estava sendo leiloado de novo. Então, era um risco para o arrematante ele comprar. Porque assim, em tese, né, Ana, os leilões extrajudiciais, eles são mais fáceis para o investidor comprar sem assessoria jurídica, né? Eu não sou hipócrita de dizer que é necessário 100% um advogado. Se o investidor tiver certeza de que aquele leilão extrajudicial tá redondo, cara, pode ser que ele faça um bom negócio. Eu sei que tem investidores fazendo, sabe? Mas a verdade é que tem que ter cuidado, porque tem pormenores, como por exemplo, num processo judicial, que às vezes o investidor vai ler e vai achar que é um problema quando não é. Aí o investidor está lá analisando um leilão extrajudicial, vê que tem um processo do devedor contra o banco e deixa de arrematar. Um advogado poderia dizer para ele que isso não oferece perigo, sabe? Uhum. Então, os leilões da Caixa, muitos deles têm processo judicial do devedor contra a Caixa. E eu não sei, mas eu acho que muitos investidores deixam de participar. E nem sempre é motivo para deixar de participar, né? Às Então, vezes eu acho tem um que problema mesmo, mas sim. é um problema simples de resolver, Sim, né? sim, exatamente. Então, são ótimos leilões da Caixa. E na venda online, né, lá na plataforma da Caixa, especificamente lá na plataforma, você tem o corretor credenciado e não tem comissão de leiloeiro. Nos Exato. leilões, na plataforma do leiloeiro, tem comissão do leiloeiro, tem tudo. Eu indico o que os investidores gostam de fazer, Ana? Ah, não vou participar do leilão para não pagar a comissão do leiloeiro. Vou esperar ir para venda direta. Burrice, porque aí para venda direta vai ser ainda mais disputado porque não tem a comissão do leiloeiro. Então, às vezes, faz mais sentido participar logo no leilão e pagar a comissão do leiloeiro, né? Porque aí vai tirar essa fatia da galera que está esperando ali a venda direta, né? É. Tem uma pergunta aqui da Carol, outra pergunta, né? Voltando a quando você respondeu sobre peraí, adjudicação, né? Ela tá pondo assim, quando, né, você entra com a adjudicação, não tem os benefícios da subrogação das dívidas, né?
É uma pergunta dela. Não, não necessariamente. Existe, eu não faço adjudicação, tá, pessoal? Porque eu nunca tô pelo credor. É importante deixar claro isso. Eu tô sempre pelo arrematante. A minha especialização é 100% voltada para leilão. Mas o que eu vejo nas execuções, quando há adjudicação, é perfeitamente possível, inclusive o posicionamento da jurisprudência, de também trazer o imóvel livre e desembaraçado de dívidas, né? Então é perfeitamente possível pedir a adjudicação com esses requisitos, né? Mas, de novo, eu não faço adjudicação, mas eu acho perfeitamente possível. E daí tem uma outra pergunta aqui sobre usucapião é um risco? Como é que você vê isso? Ótima pergunta, gente. Eu uso capião, gente, dá medo. Então, se eu falasse que eu só vi, cara, na minha experiência em 10 anos de leilão, acho que eu só peguei 5 usucapiões, foi muito, assim. Mas eu entendo o receio do pessoal, porque existe, né? Quando tem um usucapião, é uma arrematação mais complexa. Isso é fato, tá? O que que acontece? O que que vale a pena ter em mente com relação ao usucapião? Leilão judicial vai ter notícia de usucapião. Vai ter notícia de usucapião no edital, vai ter notícia de usucapião no processo judicial que está levando aquele imóvel a leilão. Não vai ser uma surpresa, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, Gente, o Instagram derrubou a gente. É a primeira vez que isso acontece. Que pena, que pena. Espero que vocês possam entrar novamente para a gente finalizar aí e ter os comentários finais, né? O Instagram nos derrubou dessa vez. Foi a primeira vez, não sei por que isso aconteceu com a gente. Dandara, espero que você possa entrar. Vou mandar uma mensagem para Dandara para ela entrar aqui. Entre. Ela tá me mandando mensagem no WhatsApp. Poxa vida, né? O Instagram derrubou a gente. Primeira vez que isso acontece. Mas vamos entrar para a gente fazer a finalização. Dandara chegando, vamos lá. Gente, que pena! O Instagram derrubou a gente hoje. Minha primeira experiência dessa forma. cheguei. Instagram aí cortando depois de uma hora de live, né? Ah, mas não deu uma hora de live, porque eu controlo direitinho. Agora são 20h56. É verdade, não deu uma hora. Que estranho. Muito estranho. Derrubou a É. gente hoje. Primeira vez que ele me derruba. Mas o pessoal voltando aqui. Agora, Que bom, que bom. Sinal que a live tava boa, tá todo mundo voltando. muito bom. Sinal de que a live estava boa. E agora a gente, né, tem mais uma hora, imagina. Mas eu não vou abusar de você desse jeito. Vamos lá para as considerações finais, né? Primeiro, quero te agradecer. Agradecer imensamente por você estar aqui. Foi maravilhoso. Passou voando, voando. As pessoas Sim. se engajaram, trouxeram um monte de dúvidas, perguntas. Acredito que tiveram algumas que a gente nem conseguiu responder, né? Então, É, muito obrigada por estar aqui. E conta pra gente como é que você ajuda as pessoas. Vi você falando muito nessa questão de professora, né? Então, conta, você tem uma mentoria, como é que isso funciona? Pois é, gente, hoje o Instagram derrubou a gente 2 vezes. E a primeira a gente não estava com uma hora de live. Eu espero que a Dandara continue aqui comigo, que ela possa entrar, entrando, pelo menos para a gente te dar boa noite, né? Dandara, você viu? 2 vezes derrubaram a gente hoje, hein? Que coisa! Gente, Dandara chegando aqui, entrando ao vivo para poder, pelo menos, concluir aí, né? Se despedir de todo mundo que passou por aqui. E vamos ver se ela consegue. Eu estou aceitando a solicitação dela. E vou aproveitar para agradecer todo mundo que passou para cá, todo mundo que passou por aqui, todo mundo que participou, fez pergunta. Não está indo? Vamos de novo. Vou certo agora para a gente poder concluir. E posso também te convidar. deu certo. Ah, deu certo, deu O certo. Instagram Agora de marcação, hein? não tá colaborando hoje. Não tá. Derrubou a gente 2 vezes. Depois as lives vão ficar todas, né? A pessoa vai parte um, parte 2, depois vai editar Sim. o título lá e arrumar. Tinha feito Sim. uma capinha pra gente, tudo não deu nem tempo de colocar lá.
Tranquilo, Ana. Mas é isso, é agradecer mesmo esse convite maravilhoso, esse bate-papo incrível que a gente teve aqui. E estou à disposição para quantas lives você quiser ainda aí pela frente. Muito bom. Obrigada, querida. Uma boa noite para você, um bom descanso. Obrigado, pessoal, que passou por aqui, que vai ver também a nossa gravação. E quem tem Maravilha. mais dúvidas, né, deixa aqui pra gente, ou então manda um direct para Dandara e dandara.baltazar, né? É isso? O meu Instagram é Dandara Baltazar, tudo junto. Dandara Baltazar, tudo junto, tudo minúsculo. Então, facinho, deixem lá no direct dela, deixem aqui temas, sugestões e a gente volta numa outra oportunidade. Obrigada, querida. Uma Maravilha, boa noite, obrigada, Ana. Boa foi noite, incrível. gente. Obrigada pela presença. Beijo. Beijo, obrigada.